Então, muito forte. eu tenho publicação que eu digo assim, o câncer não mata, o que mata é o que vem com ele. E o que é que vem com ele? A maneira como a doença ela é comunicada, muitas vezes a pessoa recebe a notícia de que você tem X meses de vida, o medo, né, de como vai ser minha vida, de como vai ser minha família, os meus filhos. E tudo isso eu vivenciei entre 10 e 14 anos de idade, quando a minha mãe teve o diagnóstico. Tão novo. Né? Eu até um tempo olhava lá para trás e ficava assim, meu Deus do céu, né? Como, e a nessa família... idade, tão novo, né? Exato. Vivenciar isso. E eu venho de um processo, quando eu nasci, os meus pais estavam separados. Sim. Né? Então, foi uma infância desafiadora, mas eu olho hoje assim para trás e falo o quanto isso foi importante para que hoje eu possa ter um excelente relacionamento com as minhas filhas, para que eu possa ter uma conexão muito grande com os pacientes. Por isso que quando eu me especializei na medicina germânica, eu escolhi o câncer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias que Somam, o podcast da Copiedu. E nessa temporada nós estamos falando de trajetórias de sucesso. E é por isso que hoje eu recebo meu querido amigo aqui, Alex Corsino. Seja muito bem-vindo. Gente, nós vamos conhecer de perto essa história, viu? Inspiradora de Alex Corsino. Um profissional com mais de 15 anos de experiência em educação corporativa e que também abordará temas essenciais como educação, saúde mental e a importância da conscientização sobre o câncer de mama, em alusão ao nosso Outubro Rosa. Eu vou ler aqui essa biografia que me impressionou, viu, Alex? E depois eu desejo boas-vindas e você dá um oi pro pessoal. Alex Corsino é certificado internacionalmente em coach pela ICC, possui formação como treinador em desenvolvimento humano, é mestre em neurolinguística e especialista em medicina germânica. Além disso, tem uma sólida carreira como administrador, com especialização em controladoria financeira. Já atuou em diversas posições de liderança como gestor de projetos, gestor de planejamento estratégico no Senac RN e foi assessor da direção regional do Sesc RN. Atualmente, Alex também ocupa o cargo de presidente da CDL São José do Mipibu e é professor universitário em cursos de MBA, ministrando disciplinas na área de gestão de negócios e ainda é terapeuta em saúde mental. Seja bem-vindo, meu querido. Gratidão, Letícia. Gratidão a todo mundo. É muito bom, é uma grande satisfação estar aqui. Né? Você lendo, passa Incrível! Várias cenas, né? E algumas frentes, né, diferentes, né? Um trabalho de desenvolvimento de economia no município aqui de São José do Mipibu. Isso. A atuação como professor, que nunca deixa de sair tá no meu DNA, essa coisa do professor. Eu digo que é a minha terapia particular, né? E agora, nos últimos 3 anos, esse trabalho como terapeuta, né? Então, assim, é uma jornada bastante gratificante, né? Então, eu digo, de administrador a terapeuta. Às vezes a gente acha que as coisas se desvinculam, mas, na verdade, como diz um amigo meu, a gente não cai de paraquedas no que a gente está fazendo hoje. É verdade. Toda a nossa trajetória, ela vai conduzindo a gente para o que a gente está realizando hoje. Né? Isso. Então, olhando para tudo que eu estou vivendo hoje dentro desse aspecto, eu consigo assim até olhar para frente e ficar vislumbrando coisas muito nessa linha, principalmente da saúde mental. Né? Um tema tão importante que tem sido discutido na sociedade e também dentro do mundo corporativo, e o quanto a gente precisa dar mais ênfase a esse aspecto. A gente fala de inteligência emocional, mas a gente tem uma inteligência que é muito importante, que é a biológica. Entender o que o nosso corpo está dizendo, ele muitas vezes dá sinais. Isso. Né? E às vezes a gente não escuta ou não dá atenção. E aí tem um determinado momento que o corpo ele vai gritar. E é bom que esse grito aconteça, porque é a inteligência dele dizendo pra gente que alguma coisa precisa ser tratada. Então, esse trabalho como terapeuta, acho que a semente dele foi quando eu iniciei lá alguns anos atrás o trabalho de mentoria, e eu começava a perceber que, na verdade, os gestores, os líderes, eles não precisavam de ferramenta de gestão. Era muito mais
uma questão de saber lidar com a ansiedade, com o estresse, com aquilo que estava surgindo em meio às dificuldades, aos desafios. E aí o corpo começava a manifestar. Isso. Então foi quando eu conheci a medicina germânica, que é um mapeamento maravilhoso do corpo, né? Uma ciência desenvolvida por um médico alemão, Dr. Hammer. E aqui então eu comecei a entender melhor como é que a gente pode compreender o nosso corpo dentro da sua inteligência e perceber que muitas vezes, como o tema que a gente traz é o câncer de mama, que um diagnóstico de uma enfermidade, ele na verdade é um alerta para o nosso estado de sobrevivência. Eu confesso que quando conheci Alex recentemente, ele trouxe como terapeuta ocupacional, né, terapeuta em saúde mental, e depois ele me contou sobre a vivência no mundo corporativo. Eu falei, gente, parece que é tão oposto, né? E na verdade não. É isso que a gente precisa, né? Esse complemento. E aí você caminhou nos dois mundos e conseguiu trazer para esse mundo, que é um mundo pesado. O mundo corporativo, ele é um mundo pesado, ele é cansativo, é estressante, o corpo, a mente, é tudo muito, né? É tudo em excesso. Eu sou prova disso. Mas quando você traz a saúde mental, e a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, pessoal, entender o seu corpo, entender biologicamente a inteligência do seu corpo, que ele vai lhe mostrar o que você precisa parar, e às vezes é isso que acontece. O seu corpo mostra e às vezes as pessoas não param, não dão a devida atenção, e é isso que faz você não ficar bem. Mas me surpreendeu muito a sua história e eu acho que vai surpreender muito todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Meu amigo, nós vamos começar lá em 2011, na fundação da sua empresa. Eu já sei que ela foi regada de oportunidades, de experiências, e eu queria saber o que te motivou nesse desenvolvimento humano no mundo corporativo. O que você viu ali que precisava trazer isso à tona? A minha empresa ela foi criada ali muito no âmbito de poder dar suporte a pequenos negócios na época, com muito conhecimento da gestão. Sim. Né? Eu sempre olhei para a gestão empresarial, qualquer tipo de empresa, a gente tem dois pilares importantes, o financeiro e as pessoas. Né? As pessoas estão muito conectadas com o propósito. O financeiro é a sustentação desse propósito, então a gente não consegue desvincular. Né? Isso. Mas mesmo nesse período, Letícia, eu sempre gostei muito de finanças, tanto que a minha especialização foi em controladoria. Então esse assunto dinâmico das finanças corporativas, ele é interessante. Mas eu sempre olhei, sempre fui muito apaixonado pelas pessoas, pelo desenvolvimento. Eu sempre tive aquele olhar de como é que eu consigo despertar o melhor das pessoas, como é que eu consigo primeiro identificar isso. Então, em 2012 foi quando veio a primeira formação de coaching, né? E eu tive a sorte de estudar com a SEC, encontrar um mestre que ele tem uma humanização muito grande. Né? Então, ele me ajudou muito a primeiro despertar o melhor em mim, viver os meus desafios e a gente caminhar nessa jornada. Então, ao longo do tempo, a trajetória da empresa ela foi justamente nesse olhar de como eu consigo potencializar aquilo que as pessoas têm de melhor para que a gente apresente melhores resultados. E isso vai muito dentro de um lema que eu trago, que é a gente ter a melhor conexão que a gente pode ter com os nossos recursos, tá? Não necessariamente financeiro. Conhecimento, networking, né? Meu próprio equilíbrio emocional, como eu vou estar lidando com os desafios. E o nosso melhor nem sempre é 100%. Isso. Né? Pode ser 70 hoje, pode ser 50 Isso. hoje. E nem todos os dias vai ser do mesmo jeito, né? Vai ser do mesmo jeito. Isso. E às vezes a gente se cobra muito por isso. Sim. Traz um peso muito grande. Traz. Eu tenho que estar 100% todo dia. E isso não vai acontecer. Tem momentos que a gente vai estar muito mais do que isso. Né? Então eu digo, quando a gente trabalha no pico do nosso potencial, e aí a gente tem uma sensação, né? O nosso corpo ele vai reagir de uma forma positiva muito satisfatória, né? A gente vai se sentir energizado e transcendendo essa energia para o ambiente. Então, ao longo dos anos, o meu olhar ele começou a ser muito para o potencial das pessoas. Então, aí veio outra certificação num nível mais elevado de coaching, agora para trabalhar com um nível maior de liderança. Eu sempre fui muito inquieto
né? Então, assim, todo ano eu penso, eu tenho que ter alguma coisa diferente já. Tá terminando o ano, eu já estou pensando no diferente para o próximo ano. Ele tá aqui, daqui a pouco vocês vão ver, tem livros, e aí ele trouxe já o desse ano, mas já tá falando do próximo ano, bem inquieto. Eu sou inquieto, né? Eu sou bem inquieto nesse sentido. E isso para mim é muito importante, né? Porque eu entendo assim, nós estamos aqui neste mundo por alguma razão. Então eu já me conectei com essa minha razão. E ela está muito no ajudar as pessoas a viverem suas transformações. E quando se fala de ambiente corporativo, também que esse ambiente corporativo ele seja um ambiente transformador. Porque como você disse, viver o mundo corporativo com seus desafios, competitividade, formação de pessoas, responsabilidade financeira para manter o negócio e fazer ele ser permanente, é desafiador. E a gente trazer isso para o nosso dia a dia, muitas vezes esquecer final de semana, por exemplo, e trabalhar, tem momentos que isso vai precisar acontecer, por causa das entregas que a gente tem que fazer. Mas isso não pode ser uma constância, aquilo que vai tomar. Quando começou a pedir muito da nossa inteligência biológica e emocional, aí a gente precisa começar a repensar. Então eu fiz essa jornada eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então assim, hoje eu estou com 46, são 32 anos de trabalho. Mas 29, 30 foi mergulhado no mundo corporativo. E eu tive grandes experiências. Né? Então, no Senac aqui no Rio Grande do Norte, mas também multinacional espanhola. E assim, foram situações bem desafiadoras. Né? E em 2021, eu achava que essa minha carreira no mundo corporativo ela tinha encerrado. E eu quis uma experiência diferente, que foi trabalhar pessoa a pessoa, e aí veio então um trabalho de mentoria inicialmente. Quando eu conheci a medicina germânica, eu comecei a trabalhar com pessoas em atendimentos individuais e foquei o tratamento do câncer. Né? Porque aí tem toda uma conexão com a minha história de vida também. Isso. Né? E acho que era algo mais a ser tratado em mim, a priori, do que nas pessoas. Só que quando eu começo a explorar as leis biológicas, a entender essa inteligência biológica do nosso corpo, como ele reage. Então, a gente estava falando, né? Eu estou ali trabalhando, o corpo pediu descanso, dá o descanso que ele está pedindo. Porque aqui é uma forma de você recarregar. Mas, Alex, eu estou no meio do meu expediente. Tira 5, 10 minutos. Né? Então, você só para, toma uma água, né? Toma um chá ao invés de café para não dar uma turbinada, mas você relaxa a tua mente. Eu faço isso, mas eu já fiz o contrário também. Né? Eu me cobrava ao ponto de tenho que produzir, tenho que terminar, e a criatividade ela estagnava. E ali eu não conseguia fluir. Hoje não. Quando eu sinto que... É isso. Eu tenho uma amiga que trabalha em uma multinacional e ela já é sênior e ela diz o seguinte, eu acho essa frase incrível, é bem característico dela. Gente esmagada não performa. Gente esmagada não performa. Verdade. Se você não se respeitar, se você não respeitar o seu tempo, o seu corpo, a sua mente, você não vai ser produtivo, você não vai performar. É verdade. A gente não vai fazer a entrega que a gente quer, né? Isso. Né? E então, quando eu achava lá em 2020 para 2021 que a jornada no mundo corporativo tinha encerrado e eu vivo essa experiência dos últimos 3 anos, eu vi que, na verdade, eu fui dar uma volta pelo mundo, digamos assim, e agora eu volto para esse mundo corporativo, trazendo uma solução bem diferenciada nesse aspecto, onde a gente vai começa a explorar essa questão do entendimento da nossa biologia em conexão, né? Eu falo muito sobre mente, corpo e alma, então, em conexão com esses 3 pontos, para a gente poder ter um melhor ambiente, para a gente ter uma melhor produtividade, para a gente entender o potencial que cada um tem e a gente fazer essa entrega que transcende aquilo que se espera. Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente tem esse ambiente transformador, a nossa entrega para a sociedade como corporativo, ela é uma entrega transformadora. E a gente precisa disso no nosso país e no mundo. Né? Então, nada se desconectou nesse caminho, né? Então, hoje eu olho muito para o mundo corporativo, volto às minhas atividades, tenho tido essa participação e vejo o quanto a gente pode fortalecer ainda mais as pessoas para que a gente viva esse mundo melhor. E aí tem uma frase de Gandhi que eu nunca esqueço. Seja no mundo a transformação que você deseja. Então, aquilo que eu estou olhando, que eu quero transformar lá no mundo, isso vai precisar acontecer a partir de mim. Né? É verdade. E a gente vai entender principalmente, né? Porque a gente não gosta de falar de dor, né?
mas que as dores, elas acabam formando um grande portal de cura. E a gente precisa falar de cura no mundo corporativo. Né? A gente passou por um evento ali em 2020, que foi a Covid, que fez a gente repensar. Mudou muita coisa, viu? Burnout, tudo e tal. Então, ou seja, tudo isso hoje traz pra gente uma experiência profunda, todas essas dores, de que a gente precisa tratar das nossas curas, né? As nossas curas mais pessoais, mais íntimas, nos relacionamentos que a gente tem, mas também levar esse assunto de cura para o mundo corporativo, né? E o fantástico é que a gente vai entender que hoje, quando a gente fala das doenças que a gente mais percebe, elas são muito mais de cunho relacional, né? Então, antigamente as pessoas ficavam mais doentes por questões de sobrevivência, né? O fígado responde sobre essa questão, né? Mas hoje a gente vai ter, por exemplo, quando fala doença de pele, um câncer de mama, né? São conflitos ali, traumas que se relacionam muito mais nas questões de como a gente se relaciona com as pessoas. E a maioria das doenças hoje estão nesse foco do relacionamento. Entendo. Você falou aí, eu já queria que você fizesse esse link com a sua história, porque nós estamos aí no mês, né, onde a gente está falando, Outubro Rosa, sobre a importância da conscientização do diagnóstico do câncer de mama. E você tem um livro que conta uma parte da sua história e que faz conexão com tudo isso. E esse é um dos motivos porque nós estamos aqui hoje, né? A gente quer trazer algo importante nesse mês tão importante para as mulheres. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e de como surgiu o Último Desejo de Adelaide. Esse daqui foi o meu portal para a minha cura interna, né? Eu digo que ele é a menina dos meus olhos, né? É o primeiro livro, é como se fosse o primeiro filho, né? O Último Desejo de Adelaide, ele fala justamente, ele tem como centro essa questão do impacto do câncer de mama na família, né? Então, a minha mãe passou por esse processo entre 88 e 92, ela faleceu em 92, a gente já está com 32 anos aqui desse evento, e esse evento lá atrás foi muito impactante na minha vida, né? Imagina. Então, ele fala sobre conflito de perda, ele fala sobre conflito de separação, né, traumas vivenciados, né? Eu trago muito a questão também do quanto o câncer de fato representa uma questão genética, mas não biológica, e sim psicológica, né? E o quanto ainda muito jovem isso me fez repensar sobre alguns pontos que eu queria levar para minha vida. E lógico que aí, até que esse livro ele fosse publicado, também o quanto eu precisava de ressignificações bem íntimas. Foi um livro, é uma experiência bastante interessante. Eu não lembro se nas conversas anteriores eu comentei, mas ele foi escrito sobre efeitos meditativos, eu diria assim, né? Porque aqui eu precisei me conectar com questões bastante profundas. Então, tinha momentos que eu não conseguia escrever uma palavra, né? E naquela hora eu sabia o que eu desejava externar, mas não conseguia escrever. Então, eu parava, eu relaxava a minha mente, meditava, e era algo impressionante. Então eu digo assim que as palavras simplesmente elas saíam, né? Então, algumas pessoas até querem saber, mas como era isso, né? Eu falei, é um externar, é um relaxar a mente para a gente poder externar aquilo que a gente realmente quer soltar, que está no nosso inconsciente. Então ele fala do último desejo de Adelaide, que foi minha mãe, né? Que as pessoas perguntam, mas qual foi o último desejo? Eu falei, só lendo o livro. Quando leem, elas se impressionam com o que foi. E eu trago um subtítulo que é o renascer de uma vida onde tudo poderia ter dado errado, né? E aqui é um momento de transição, da gente olhar. A gente muitas vezes não quer se conectar com aquilo que dói, né? Mas é por isso que eu disse no começo, a dor é um portal para cura. Eu falo isso também noutra obra. E a gente se conectar com esses eventos traumáticos, a gente vai entender o quanto a gente aprende. Ninguém quer ter dor. Né? Ninguém quer ter dor, mas nós passamos por processos bem impactantes. Né? Então, eu digo, hoje eu tenho um trabalho muito voltado para a embriologia também, para a gente entender os traumas que acontecem lá. Então, a gente vive traumas muitas vezes quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Né? Então, essas separações, né, essas perdas, dentro do tema Outubro Rosa, elas têm um significado muito especial por trás do câncer de mama. Porque a mama, eu digo assim, é um lugar sagrado da biologia, né? O homem também pode passar por isso, mas o maior índice são as mulheres. São as mulheres. E o que representa a mama? Nutrição, proteção, acolhimento,
né? Para as minhas pacientes eu sempre digo, você não coloca ninguém, reclina ninguém a cabeça no peito para você acolher. Tem que ser alguém amado, porque Isso. eu digo, é um lugar sagrado. Não né? é qualquer pessoa, é Não acolhimento, não né? É acolhimento. E o que tem por trás de tudo isso? Quando a mulher está grávida, o médico diz assim, você tem que se cuidar, tem que se alimentar. Isso. Então ela parte por uma boa nutrição, por um autocuidado, né? Ela, depois que o bebê nasce, o médico continua dizendo, você tem que se alimentar bem, que é para que a alimentação ela seja boa, Isso. o bebê não Para tenha... repassar para o bebê, Para né? repassar Os para o bebê, nutrientes, ele não tudo tenha que é cólica. preciso. E o bebê passa ali, né? A minha filha mais velha passou quase 1 ano se amamentando, né? Então, é esse lugar de acolhimento, de amor, né? E é mágico. Eu invejo as mulheres quando elas estão aumentando, porque existe uma conexão desde a geração do útero e nesse momento ali, né? Aquele olhar entre mãe e filho Isso. no momento da amamentação. Né? Então, só as mulheres experimentam isso. Mãe é insubstituível. Mãe é insubstituível, né? É. E essa coisa graciosa da geração Isso. de uma vida. É. Né? Eu gosto de, não é de romantizar, mas de espiritualizar tudo isso, porque tem uma espiritualidade muito forte nessa conexão. Então, quando a mulher ela vivencia uma situação em que ela sente uma ameaça, que está relacionado a pai, mãe, irmão, filho, cônjuge, né? Um amigo muito querido e até mesmo os pets, né? Porque existe uma relação de maternidade com os animais, isso pode causar um trauma biológico. Né? Então, quando esse trauma ele responde de uma forma onde eu tenho o sentimento de que eu posso perder ou estou perdendo alguém, ou de que eu estou me distanciando, me separando, a mama ela entra em ação. E o câncer, ele é como se fosse uma sentença de morte. Né? E isso é muito forte. Então, muito forte. Eu tenho publicação que eu digo assim, o câncer não mata, o que mata é o que vem com ele. E o que é que vem com ele? A maneira como a doença ela é comunicada, muitas vezes a pessoa recebe a notícia de que você tem X meses de vida, o medo, né, de como vai ser minha vida, de como vai ser minha família, os meus filhos. E tudo isso eu vivenciei entre 10 e 14 anos de idade, quando a minha mãe teve o diagnóstico. Né? Eu até um tempo olhava lá para trás e ficava assim, meu Deus do céu, né? Como, e a né? Nessa família... idade, tão novo, né? Exato. Vivenciar isso. E eu venho de um processo, quando eu nasci, os meus pais estavam separados. Sim. Né? Então, foi uma infância desafiadora, mas eu olho hoje assim para trás e falo o quanto isso foi importante para que hoje eu possa ter um excelente relacionamento com as minhas filhas, para que eu possa ter uma conexão muito grande com os pacientes. Por isso que quando eu me especializei na medicina germânica, eu escolhi o câncer. Porque eu sabia o quanto o paciente e a família, ele sofre. Eu tenho uma tia muito querida, eu tive agora na minha terra natal em Santos, e ela fala, quando você começa a falar nas lives sobre o processo que a sua mãe vivenciou, meu filho, me desculpa, mas eu não consigo assistir. Então, 32 anos depois do falecimento da minha mãe, ainda é dor. Isso, ainda é dor. Ainda é dor, então, e eu passei por muito tempo nisso. Então, eu precisei ressignificar isso para hoje ter esse conteúdo de falar que o câncer em si ele não mata, o câncer é curável. A gente tem grandes percentuais de curas nesse processo. E principalmente quando um determinado tipo de câncer de mama, ele vem como diagnóstico. Porque a gente entende na nossa biologia que a enfermidade ela tem 2 fases. Quando eu vivencio um trauma, a gente vai ter uma fase de conflito ativo. Aquele trauma ele está presente, ele impacta a minha psique, ele impacta meu sistema nervoso autônomo, então eu tenho alterações hormonais, eu tenho arritmia, existe um sentimento de esgotamento, né? A pessoa ama quem está ali perto, mas ela não consegue demonstrar, então é como se ela fosse fria. Então existem alterações no nosso organismo e só quem vive esse processo é que sabe. Então, quando a gente consegue se conectar com essa pessoa, entendendo o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, né? A pessoa tem memória, ela tem perda de memória de curto prazo. E ela, poxa, mas o que está acontecendo comigo aqui? Né? Então, quando a gente resolve esse trauma, então a gente inicia uma fase de cura. Né? Então, na mama a gente tem 2 diagnósticos. O adenocarcinoma, que surge nas glândulas, que é responsável pela produção do leite, e a gente tem o carcinoma ductal, que ele vem nos ductos mamários. Né? Então, qual é a função biológica da mama?
é fornecer leite, é nutrir quem está ali, né? O bebê, geralmente a gente pensa muito na imagem do bebê, mas no sentido mais emocional aqui e de relacionamento, é nutrir e proteger os seus entes queridos, que aí vem pai, mãe, irmão, cônjuge, tudo e tal. Então, quando eu tenho algum tipo de conflito, onde eu passo por um medo ou desejo de separação, né? Muitas vezes eu vivencio uma situação onde eu me desejo estar distante de alguém, né? Então, por exemplo, a gente pega um caso de uma mulher que vive um relacionamento abusivo. Sim. Então ela tem o desejo de se separar, mas por alguma razão ela não consegue. Tá? Ou então, eu amo tanto o meu marido, eu amo tanto os meus filhos, e de repente acontece alguma coisa, eu tenho medo de que aconteça uma separação. Eu já atendi uma pessoa que a filha sofreu um acidente de carro, uma situação bem, bem delicada, e o sentimento da mãe é: eu posso perder minha filha aqui, ela está entre a vida e a morte. E aquilo despertou um câncer, né? Então, a gente vai entender que a doença, ela é inteligência biológica em funcionamento. Então, uma proliferação celular ou uma perda celular nada mais é do que um mecanismo de defesa mediante uma ameaça. Então, quando a gente entende que a ameaça foi, a gente trata, o corpo começa a responder no seu estado natural de cura, né? Então, isso é muito interessante. Quando a gente tem um diagnóstico de carcinoma ductal, isso representa uma fase de cura do corpo. Porque enquanto a glândula, num processo ativo, prolifera a célula, o ducto ele perde célula. Por quê? Sim. A glândula vai produzir mais células, que é para produzir mais leite, para proteger aquela ameaça que existe no ninho, que a gente chama. Enquanto o ducto mamário, ele perde célula, porque vamos imaginar como se fossem mangueirinhas que saem da glândula levando leite até o canal externo da mama. Então ele perde célula que é para ter mais espaço para esse leite correr mais rápido, né? Então, na hora que perde célula, ali é a fase ativa, mas na hora que não se tem mais ameaça, começa a se proliferar as células para reparar o que se perdeu. Mas na perda celular, a mulher ela não sente dor. Por quê? Porque como eu estou numa fase de conflito ativo, eu tenho um aumento da endorfina e isso me torna mais sensível e eu não consigo, não tenho tanta sensibilidade à dor. Na hora que aquele conflito foi resolvido, que a mulher sente que não existe mais ameaça em relação à perda ou separação, a endorfina diminui. Então as células começam a ser reparadas pelo próprio organismo, e aí ela começa a ter uma sensibilidade, perceber. Na hora que ela vai fazer o exame, tem uma proliferação celular ali, é o diagnóstico do carcinoma ductal. Só que isso é fase de reparação, é fase de cura. Tá? Mas o que pode impactar, biologicamente e emocionalmente falando? O medo, né? A ansiedade. Muitas vezes um tratamento agressivo, né? Então, são questões que a gente vai olhando para entender o que aconteceu e por que aconteceu, trazer essa consciência, tratar isso e a gente dar um acolhimento e segurança para que a pessoa ela possa passar por esse processo. Perfeito. E qual é a coisa mais gratificante? Quando você recebe a notícia de que nódulos sumiram, diminuiu. Então, eu tenho pacientes que estão passando pelo processo tradicional, né, e que entram em estado de remissão, que o médico fica impactado. Ontem eu recebi a notícia de uma paciente que ela optou por não passar pelo processo convencional. Sim. Então ela se negou à quimioterapia e tal. E isso é sempre uma escolha do paciente em alinhamento com o médico. Eu nunca interfiro nisso. Mas o impressionante é que ontem eu conversando com ela, falei assim: Alex, os nódulos começaram a diminuir, né? Então o apoio emocional faz total diferença. Faz total diferença. E você principalmente entender por que o teu corpo reage em determinadas situações. Então, eu sempre digo, não é disfunção. Disfunção seria se o estômago quisesse ser intestino, o intestino esôfago, né? A gente vai ter uma carga de trabalho de 8 horas por dia. Mas tem dias que eu preciso trabalhar 10, 12. Você está tendo disfunção da tua função? Porque você está trabalhando a mais? Não. Não. Você vai estar se você for fazer outra coisa. Setor, outra coisa. Isso. O nosso organismo é a mesma coisa. Na hora que existe uma proliferação, é uma sobrecarga. É uma sobrecarga celular. Então eu preciso entender o porquê dessa sobrecarga. Em qualquer órgão, né? Alguns vão perder célula. Então sempre que se perde célula, é para fluir algum líquido ali. Então, quando acontece um diagnóstico como esse, primeira coisa que a gente precisa entender,
Eu tive uma sobrecarga e o meu organismo respondeu de forma a atender essa demanda. O que eu preciso, só que eu preciso resolver o que está por trás disso, né? Porque senão ele vai estar sempre querendo trabalhar. Se a gente trabalhar 10, 12 horas de domingo a domingo, o que vai acontecer com a gente em 15, 20 dias? Não aguenta. Não aguenta, suporta, um burnout, um estresse. Uma estafa, estresse. Vai ter que entrar de licença para poder descansar e se recuperar. Isso, se curar. A nossa biologia é dessa forma. Nosso corpo é muito inteligente, né? Muito, por isso que eu falo inteligência biológica. Inteligência biológica faz todo sentido. Faz todo sentido. E quando você traz a sua história, traz o seu momento entre 10 e 14 anos em que você vivenciou isso com sua mãe, né? Perder a sua mãe, reforça que faz todo sentido você estar aqui nesse episódio do Ideias que Somam, em que a gente está falando dessa conscientização e estamos no mês de outubro, no Outubro Rosa, porque não é só a dor da mulher, é a dor da família, é a dor de quem fica. E eu, como mãe, ainda quero ter esse autocuidado justo por mim e pelos meus. Então, o autocuidado é extremamente importante. Todas essas campanhas que são feitas no Outubro Rosa, nós estarmos aqui falando sobre isso, você muito bem preparado, meu amigo, né? Maravilhoso aqui, trazendo muitos pontos importantíssimos. E esse apoio emocional, quando você diz desse cuidado, esse apoio emocional, o nosso corpo é muito inteligente e a gente precisa mesmo saber parar, saber dar um tempo, saber se cuidar. E é fantástico esse trabalho que você desempenha. Parabéns. Fantástico. E eu sempre digo o seguinte, a gente não precisa deixar a coisa acontecer para se cuidar. Percebe que tem medo ou desejo de alguma coisa de separação, tem medo de conflito de perda, todo esse conhecimento que eu levo hoje, ele serve de maneira preventiva, né? Então a gente tem o último desejo de Adelaide, tem o não seja refém dos seus sintomas, né? Que é pra gente justamente perceber o que eu estou vivendo, o que está acontecendo, o que surge diferente e tratar, né? Então a terapia ou qualquer outro método de trabalho nesse aspecto vem justamente para isso. Então hoje eu olho pro Outubro Rosa com uma visão diferente. E levar esse despertar, né? Isso. Essa grandiosidade do que a mama representa. De nutrir e proteger as relações. Isso. É isso, pessoal. Muito obrigada, meu amigo Alex. Se cuidem, mulheres, se previnam, tenham apoio emocional, procurem exames, procurem seus médicos, façam periodicamente, ali dentro dos padrões que são orientados pelos médicos, porque a gente precisa se cuidar, porque quando se vai não é só a gente, não é só pela gente, é pela família, é por todos que estão ao nosso redor. Pessoal, e essa foi a campanha do Outubro Rosa da Copiedu. Nós, com a equipe de marketing, né, Cadu, Renê, nós pensamos muito o que trazer nesse Outubro Rosa. E a presença de Alex foi fundamental aqui hoje, trazendo tantos temas importantes, tantas considerações. Essa é a campanha do Outubro Rosa da Copiedu. E não para por aqui. No dia 30, em breve divulgaremos o horário nas nossas redes sociais. Nós teremos uma live com o nosso querido Alex para falar um pouquinho mais sobre essa campanha de conscientização. Muito obrigada, Alex, mais uma vez pela sua presença aqui, por trazer esse tema tão importante. Parabéns pela sua atuação, a gente nem falou de tudo. Eu queria saber como você já dá aula em MBA, tá ali totalmente ligado com a educação também, como nós estamos, como a gente sempre diz, o podcast Ideias que Somam, ele sempre traz educação, sempre algo ligado à educação. Mas em uma próxima oportunidade falaremos mais sobre isso. Eu tenho um presentinho para lhe dar. Cadu vai me ajudar hoje, quem tá aqui é Cadu e Jefferson me ajudando aqui no podcast. É um presente, uma lembrança do podcast para você. Gratidão pela sua presença. Ai, pode abrir, claro. É uma canequinha para que você se recorde sempre desse momento aqui. Muito obrigada, linda. Eu amo canecas. Ai, que bom. Eu mando fazer algumas, né? Eu sou fã de caneca. De temas, né?
Nossa, é uma das coisas que eu adoro. Café da manhã é sempre, as minhas canecas são bem diferentes. Que bom. E eu gosto muito, né? Eu adoro esse projeto de vocês, né? Ideias que somam. E a minha gratidão, né, por estar aqui com vocês hoje, também a gratidão ao nosso presidente Alexandre. Isso. Então, assim, eu sei que a Copedu é uma empresa que transforma, né? Então, falando em educação, aí vem a veia do professor. Isso, é isso mesmo. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado. O podcast Ideias que Somam terminam aqui. Teremos novos episódios falando de outras trajetórias de sucesso. E o meu recado aqui fica para as mulheres. Se cuidem. Até mais, até o próximo episódio.